Fala, meu povo lindo, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma tarde com Jesus, para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer a todos que estão participando, todos que vão ver depois. Hoje, né, com um convidado especial, com o presbítero William, né, quero agradecer aí o pessoal que tem intercedido para essa live. 2 anos aí seguindo firme com Jesus, amém? Eu já vou chamar meu convidado, você que já chegou antes de chamar, a gente já vai orar para iniciar essa live aqui. E logo em seguida eu já vou chamar ele, né? Espero que essa live venha tocar no seu coração. Projeto de Deus, antes de nascer no meu coração, nasceu no coração do Pai. E eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo, porque vem quem quer, fica quem aguenta. 2 anos aí sem falhar uma segunda-feira, ao vivo aqui, frio na barriga, tenso uns 10 minutos. Depois Satanás perdeu, já era. E o Senhor toma conta no nossos... Fala conosco, né? Amém? Vamos iniciar e logo em seguida eu já chamo ele. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui eu te louvo e te agradeço. Pai, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por nós estamos aqui nessa tarde contigo, falando do teu amor, da tua palavra que renova todos os dias. Pai, usa a vida do pastor, do presbítero, Senhor, ele é presbítero, mas futuramente ele tem chamado, escolhido, Senhor, na tua grande obra, Pai. Senhor, que ele seja a boca de Deus aqui na terra, falando em nossos corações. Pai, leva, Senhor, essa mensagem para muitos corações que precisam nessa tarde, Pai, quebrando todas as cadeias, todas as correntes do inimigo, Pai, abrindo a mente, toda a mente perturbada, todo coração acelerado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá o refrigério do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, seja muito bem-vindo, Pai. O Senhor é o nosso convidado especial nessa tarde, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa mais uma rica oportunidade que tem dado para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu já chamar. Deus abençoe todos que estão aí. Paz do Senhor, irmã Lourdes, Paz do Senhor, Débora. Deixa eu ver chamar ele aqui. Amém, irmãos? Ai, Jesus. Eu já adicionei ele aqui. Vamos ver se dá certo. Amém. Paz do Senhor. Oi, paz do Senhor, presbítero. Tudo certo? Tudo certo. Deus abençoe você. Seja muito Amém. bem-vindo nessa tarde com Jesus. Deixa Deus te usar. Nós Amém. estamos aqui, ó, maná fresquinho, sedento para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Amém. Me ajuda a baixar aqui. Aí, ficou um pouco melhor. Vamos lá, então, para a Vamos. palavra do Senhor. Ô, William, se apresenta aí para o povo que não te conhece, dos meus irmãos aqui. Tem bastante gente que não conhece. Você se apresenta aí para o povo. Deixa eu me apresentar, então. Eu sou servo de Jesus Cristo, discípulo do Senhor. Me chamo William Rodrigues. Atualmente a gente está auxiliando aqui na igreja sede em Piabiru. Sou esposo, né? Minha esposa, Stephanie, está com a gente aí. E agora pai da Radassa. Eu falo assim, o ser humano ele tem várias fases, né? E chega uma fase que o maior título é ser chamado pai ou mãe. Eu Verdade. falo, louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela me promoveu de um simples homem a um pai. Oh, aleluia, verdade. Verdade. Então é isso aí. A gente está aqui para servir, para poder compartilhar a palavra do Senhor. Acho que não tem muito o que falar ao meu respeito, não. Prefiro falar dele. É só para apresentar mesmo, né? Para saber, para te Sim, conhecer, sim, tá bom? Pastor, sim. eu chamo, gente, ele não é pastor, ele é presbítero, mas eu já vejo ele como pastor. Não sei, eu não consigo chamar ele de. Fica à A vontade. gente desenvolve o trabalho pastoral, né? A gente Porque já eu tô pastoreou debaixo no campo missionário. eu tô debaixo de cobertura espiritual sobre a pastor Elias, sobre a vida dele, né? Tem me apoiado Amém. nesse Amém. projeto aí.
E eu vim orando e falei, Senhor, me mostra alguém, e o Senhor me mostrou o William, né? Eu fiz o convite para ele, ele Amém. aceitou. Tá aí, William, fica à vontade, deixa Deus te usar. Amém. Então, a gente vai falar, só vou pedir para a Stephanie ficar atenta ao horário aqui, para a gente não passar. Aham. Eu acho que a live cai com 1 hora ou não? Tá, Eu não sei não, como funciona no Facebook. não, às vezes permanece. Ah, permanece. Mas vamos tentar, então, ser bem rápido no assunto. A gente escolheu um assunto bem tranquilo para tratar, né? As 70 semanas de Daniel. Eu já começo dizendo que existem dois grupos de pessoas no que diz respeito ao estudo do Apocalipse, o estudo da escatologia. Escatologia é o estudo das coisas do fim. É uma junção, né? É, Escatologia é a junção de duas palavras. É escatos e logos. Escatos, últimas coisas. Logos, palavra ou estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. E nesses dois grupos de pessoas existem aqueles que vão estudar escatologia porque entendem que a nossa esperança está na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas existe um outro grupo que tem medo de estudar escatologia por causa da dificuldade, né? Por causa dos simbolismos, por causa das várias linhas de interpretação. Eu já começo aqui dizendo que temos sim uma linha de interpretação. A nossa linha de interpretação, ela é literal nesse texto que nós vamos ler, né? De Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Ela é literal e futurista dentro daquilo que nós cremos. Então, nós cremos em uma parte que é literal, nós cremos em uma parte que ainda não se cumpriu, que está para se cumprir. Então, não tenha medo de estudar escatologia. Você que está nos ouvindo aí, não tenha medo de estudar acerca do Apocalipse. Existe um nível maior de dificuldade? Sim, existe. Porém, nós temos o maior intérprete das Escrituras habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Tá o bom? William, Então vamos. só uma Pode falar. Só uma vez, eu me apaixonei por Jesus mesmo, a esperança, quando eu comecei a estudar escatologia. Porque Escatologia. porque hoje não é muito pregado sobre a volta de Jesus. Não. Sumiu um pouco isso das igrejas, né? E eu explico o motivo. Quando a gente pega aí os anos 80, 90, anos 70, começou a pregar muito sobre a volta de Jesus. E todo mundo ficou fervoroso, todo mundo com aquele anseio. Mas quando chega os anos 80 e os anos 90, algumas pessoas começaram a datar a volta de Jesus, o retorno de Jesus. Isso. E aí gerou uma frustração no povo. Então, muitas das vezes, o povo acaba de dar crédito a essa mensagem tão importante, tão necessária, que é acerca da vinda de Jesus, por causa desses homens e algumas mulheres que deram datas. E, claro, a Bíblia é muito clara em dizer que não tem como nós conhecermos o dia nem a hora, né? É só o Pai que conhece. Então, nós precisamos entender isso. E só fazendo uma observação, quando Jesus fala isso, a gente precisa deixar muito claro que Jesus, em essência, é Deus. Então, quando ele fala isso, ele está falando na questão humana. Humana. Quando ele é assunto aos céus, quando ele está à destra do Pai, certamente ele sabe o momento do retorno. Certamente ele sabe o momento do retorno. Tá bom? Vamos então fazer a leitura do nosso texto bíblico para falarmos sobre as 70 semanas de Daniel. Aqueles que estão nos acompanhando aí, se quiserem pegar papel, caneta, para poder fazer algumas anotações, seria interessante. Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o versículo 27, que nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos
angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quando nós lemos este texto, nós precisamos aqui, e talvez hoje a gente fica numa introdução, eu vou tentar esclarecer o assunto, tá bom? Porque um assunto não é fácil, como eu já disse. Escatologia é o estudo das últimas coisas. E quando nós falamos sobre o livro do profeta Daniel, nós precisamos entender que ele está inserido dentro de um contexto. Ele precisa ser interpretado da forma correta para que a gente não venha reproduzir heresias. Mas a gente precisa compreender. Então, só para a gente entender alguns aspectos do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele é, primeiro, uma autobiografia. É Daniel relatando acontecimentos da sua própria história, da sua própria vida. Mas ele também é um livro histórico. Por quê? Porque ele vai conseguir retratar um período histórico. É o período no qual o povo estava cativo na Babilônia. Então, ele é uma autobiografia. Pode notar que muitas das vezes ele inicia algum capítulo dizendo eu, Daniel. Biografia, uma autobiografia. Período histórico. Mas ele também é profético. Então, essas três características do livro de Daniel precisa ser entendida pelo leitor. Ele é uma autobiografia, ele é um conteúdo histórico, é um conteúdo literal histórico, mas ele também contém um conteúdo profético. E como um conteúdo profético, nós entendemos, e eu acho muito interessante isso, alguns estudiosos vão dizer que o Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. É o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele pega alguns capítulos falando a respeito das coisas do fim, tá bom? Então só vamos dar uma relembrada aí quem era Daniel. Daniel, quando Nabucodonosor vai levar o povo cativo, aconteceram 3 levas. E em cada leva aconteceu algo. Na primeira, Nabucodonosor vai até Jerusalém, vai até o povo, e vai levar primeiro os jovens intelectuais. E por que o rei Nabucodonosor vai fazer isso? Ele queria fazer um aculturamento. O que é isso? Eu pego os jovens que são intelectuais, trago eles da cultura do povo para ficar mais fácil, com que eu venha trabalhá-los e eu implanto a minha cultura neles. E pelo fato deles serem intelectuais, pelo fato deles serem jovens, eles terão maior facilidade. Estão me ligando aqui, deixa eu só desligar. Tá travando, eu vou falar para você. Eles terão maior facilidade de poder reter esse conteúdo. Nabucodonosor não entende. Ele está trabalhando com o povo de Deus. E o povo de Deus não é aculturado. O povo de Deus gera a cultura. Nós não fomos chamados para sermos aculturados ao mundo. Nós fomos chamados para gerar a cultura do céu na terra. Então, nessa primeira leva, Daniel, juntamente com seus amigos, né? Ali tem vários jovens que foram levados, mas o texto bíblico vai dar prioridade, vai dar primazia na descrição de Misael, Ananias e Azarias, e eles são levados para dentro da Babilônia. Então, nós costumamos dizer que Daniel, ele é um profeta palaciano, porque ele vai ser levado para dentro do palácio. Na segunda leva dos cativos, Ezequiel vai ser levado e ele vai ser levado para a periferia. E na terceira leva, aí então, é quando Nabucodonosor vai destruir totalmente o templo lá em Jerusalém. Então, a gente precisa compreender esse contexto. Daniel, ele é levado juntamente com seus amigos para a Babilônia. Eles são levados quando eles têm cerca de 17 anos. E eles chegam aí nessa fase, e agora o rei vai começar a fazer algumas exigências para eles, que todo mundo conhece, né? A questão da alimentação.
e eles vão se alimentar apenas de legumes. E para ponto de partida da nossa fala, para entender quem é esse Daniel, vamos ler o capítulo de número 2. O capítulo de número 2, perdão, capítulo de número 1, versículo 17, que diz assim, capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Então, olha, a inteligência, o conhecimento e a sabedoria vieram de Deus para a vida deles. Mas olha o que o texto bíblico vai dizer, ponto e vírgula. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. É mais ou menos assim. Deus liberou sobre a vida de Misael, Ananias e Isaías, Misael, Ananias. Agora me fugiu o nome do outro. Misael, Ananias. Não lembro também. Deixa eu identificar aqui. Azarias. É Ananias, Misael e Azarias. Deu conhecimento da terra. É uma facilidade para eles absorverem as coisas da terra. Coisas naturais. Mas agora Daniel, o texto bíblico vai dizer que deu inteligência de todas as visões e sonhos. Coisas espirituais. São coisas espirituais. Então, dentro de cada um, Deus colocou alguma coisa. E por que eu começo nesse ponto de partida? Qual é o contexto? Qual é o contexto que Daniel vai ter a revelação das 70 semanas? É no capítulo 9, logo no seu início. Daniel, ele vai estar estudando o livro do profeta Jeremias. Ou ali naquele contexto não seria um livro, né? Seriam apenas os escritos. E presta atenção, ele recebeu inteligência, ele recebeu sabedoria, ele recebeu visão. E mesmo assim ele precisa estudar. Estudar. Olha o que vai dizer no capítulo 9, versículo 1 ao 2. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele vai entender que o período que Deus falou com Jeremias, que o povo iria permanecer cativo, seria 70 anos. Olha que coisa extraordinária. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar. Por quê? Porque ele entende que agora Daniel já não é mais um jovem de 17 anos. Agora Daniel já é um idoso. E quando ele entende a revelação, que eram 70 anos determinados, ele olha para o cenário, ele olha para o povo e vê que o povo ainda não inclinou o coração perante o Senhor. Vê que o povo ainda não estava prostrado da maneira pela qual Deus queria que eles viessem se prostrar. E aí então vem o versículo de número 3 ao 6 do capítulo 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, ele estava se humilhando perante Deus. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, o povo não se dobrou diante do Senhor, mesmo estando no cativeiro. Me chama a atenção quando o profeta Ezequiel vai falar a respeito do povo diante de Deus. Aleluia. Vai falar, Senhor, esse povo é um povo rebelde. Esse povo é um povo de coração duro. E sabe o significado do nome Ezequiel? Deus fortalece.
Então a profecia na boca de Ezequiel era baseada na sua vida, era baseada no seu contexto. Então, quando Deus fala isso, o que está acontecendo? Está acontecendo que Deus está falando, ó, para um povo duro, eu levanto um profeta duro. Então é por isso que tem pessoas que não adianta a gente falar bem assim, Jesus te ama. Jesus quer te abençoar. Existem pessoas que têm uma dura cerviz. Sabe o que é uma dura cerviz? Diz respeito à coluna cervical. Quem tem uma dura cerviz não consegue se prostrar para adorar. Então, quando a Bíblia fala de dura cerviz, é que o povo não se prostrava mais perante o Senhor. E isso não quer dizer relação ao corpo, quer dizer relação ao coração. Porque o prostrar do meu corpo não necessariamente está vinculado ao meu coração. Então, eu costumo dizer que aquele que tem uma dura cerviz, ele não tem a capacidade de se prostrar para adorar, mas também não tem a capacidade de levantar a cabeça para contemplar a presença do Senhor. Então, é nesse contexto que Daniel se encontra. E olha o peso profético que existe sobre a vida desse homem. Ele está naquele cenário. O povo ainda não se arrependeu. E quando ele entende na palavra de Deus, porque o nosso entendimento vem pela palavra do Senhor. Quando ele entende na palavra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai suplicar, ele vai jejuar e ele vai se humilhar com um pano de cinza e pó sobre a cabeça. Com um pano de saco e pó de cinza sobre a cabeça. O que isso quer dizer? Ele está falando, Senhor, eu não quero que o meu povo continue da mesma maneira que está. Eita! E daí, às vezes, alguém pensa que quando nós oramos, quando nós intercedemos, é algo natural. E nesse contexto, existe uma batalha no mundo espiritual. E nessa batalha, o anjo vem, Gabriel vem, para poder entregar a resposta. Para poder entregar a resposta. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Vamos pegar aqui o versículo 20. Olha o que vai dizer. Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Eu confesso que esse primeiro texto aqui foi um bálsamo para o meu coração, porque, sinceramente, olhando para o texto bíblico de Daniel, a impressão que dá é que ele era um homem perfeito. Eu falava, Senhor, esse homem nunca pecou, não? A gente tem essa impressão. Mas aqui a gente entende, ó, ele confessava o meu pecado. E esse pecado aqui não é um pecado deliberado. Não é que Daniel vivia na prática do pecado, mas ele reconhecia que mesmo fazendo o melhor diante de Deus, ele ainda era falho, ele ainda era frágil. Isso foi um bálsamo para o meu coração, porque eu entendi que mesmo dentro das minhas falhas, das minhas fraquezas, eu ainda posso servir a Deus. Eu ainda posso buscar o Senhor. Enquanto ele ainda falava e ele confessava o pecado dele e o pecado do povo, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração. Quando o homem, a minha tradução diz o homem, mas é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Versículo 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então, enquanto ele orava, a resposta desceu. Enquanto ele buscava, a resposta desceu. Glória a Deus. Mas existiu ali uma intervenção nas regiões celestiais, no período que Daniel vai fazer aquele jejum de 21 dias. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós lemos no início que Daniel recebeu inteligência, conhecimento e sabedoria, assim como os outros, mas em todas as visões e em todos os sonhos. E mesmo assim, ele não deixou de orar. Mesmo assim, ele não deixou de clamar. Mesmo assim, ele não deixou de jejuar. E aí existe um grupo de pregadores dos dias de hoje que não oram, que não jejumam, que não buscam e estão entregando mais revelação que Daniel. Então a gente precisa entender uma coisa. O que eu aprendo com Daniel? Mesmo ele tendo tudo isso, alguns assuntos para ele era difícil de entender. E quando Deus esconde algo, é para que eu não tenha acesso? Não, quando Deus esconde algo, é para que eu venha entrar no processo.
no processo de busca mais intensa para que eu alcance aquele nível de entendimento. Repete de novo essa frase, o presbítero, do processo. Quando Deus deixa algo fora de acesso, é para eu entrar no processo para buscar entender aquilo que está em oculto. Porque o que acontece? Mesmo ele tendo tudo aquilo, ele precisou buscar de Deus uma direção. E a gente está aqui montando o pano de fundo para poder entender a profecia. E a palavra anjo na Bíblia é malak ou malash, que é anjo, que é mensageiro, que é o mesmo nome de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Então, Malaquias, na verdade, é malak, malash, é mensageiro. E qual é o papel do anjo? Irmão, Deus que me perdoe, viu? Mas eu não vejo na Bíblia descrito um anjo com bandeja na mão para dar bênção. Eu vejo um anjo como mensageiro entregando uma mensagem. O papel do mensageiro é entregar uma mensagem. Então, quando ele desce, olha o que vai dizer o versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quando o anjo Gabriel aparece para Daniel, ele vai chamar Daniel de homem muito amado. Olha que privilégio. Eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, não sei se a irmã também acompanha o pastor Luciano Subirá. Não. O pastor Luciano Subirá é uma bênção. E no momento da ordenação pastoral dele, ele ainda jovem, ele ainda solteiro, né? Dentro de um outro contexto eclesiástico, claro que no nosso contexto da Assembleia Mês, eu costumo dizer, não consagramos pessoas a pastor solteiro, né? Então, mas dentro daquele contexto dele, quando ele vai ser consagrado a pastor, um anjo aparece para o pastor que estava fazendo a consagração, e me chama a atenção porque quando o anjo aparece e vai falar com Daniel, chama ele de muito amado. E quando aparece naquele momento, pega e aponta para o pastor Luciano Subirá e fala bem assim, ó, falando para o pastor dele, né? Fala, o senhor está ordenando estes 3 jovens e o senhor ainda tem muita preocupação no coração. E aponta para o pastor Luciano Subirá, que na época ainda não era pastor, era ordenação, fala, esse daqui é rebelde, não está aceitando o meu tratamento com ele. Então eu sempre gosto dessa parte que ele fala assim, ó, para Daniel, homem muito amado, para mim, rebelde. Para mim, rebelde. E por que eu digo isso? Porque a primeira vez também que eu ouvi Deus, eu estava em uma fase de rebeldia, no momento que eu ouvi Deus. Eu queria ter o privilégio de ouvir Deus através, seja de um anjo, de uma maneira mais íntima, falando, ó, muito amado. Mas a primeira vez que eu ouvi Deus foi uma rebeldia que eu estava vivendo e Deus me corrigiu. Mas quando esse anjo vem para revelar, agora sim a gente entra na questão das 70 semanas. Eu não sei quanto tempo foi de introdução. Então a gente já gastou meia hora aí. Vamos tentar avançar para a gente poder entender, tá bom? Então o anjo Gabriel, ele vem e transmite a mensagem das 70 semanas. Então não é Daniel que está falando aqui, é o mensageiro que está falando. E quando nós falamos sobre as 70 semanas, não são semanas de dias. Costumeiramente, né, nós temos as nossas semanas de dias. Uma semana, 7 dias. Quando a gente fala dessas 70 semanas, nós estamos falando de semanas de anos. Então, uma semana, 7 anos. Uma semana equivale a 7 anos. Então, se a gente for fazer o cálculo de quantos anos dariam as 70 semanas, seria 70 vezes 7. Total de 490 anos. Então, presta atenção, vamos voltar aqui. O que Daniel está procurando compreender era no contexto que o povo iria sair do cativeiro babilônico, que aqui já não é mais babilônico, aqui passou o Medo-Persa, aqui já está o rei, já está o rei Ciro. Então aqui já passou esse período. Então ele está querendo compreender quando que eles iriam sair. Só que quando a gente busca a Deus de todo o coração, ele nos revela mais do que buscamos.
Então ele estava buscando compreender apenas acerca do seu tempo. E Deus vai revelar acerca do tempo. Que tempo é esse? O tempo do fim. Então, olha o que é um homem nas mãos de Deus. Olha o que é um homem com um coração inclinado para compreender a vontade do Senhor. Quando a gente busca compreender algo, Deus nos revela muito além daquilo que nós buscamos nele. Então, essa é a necessidade de uma busca constante à presença do Senhor. Então, partindo desse entendimento, agora nós vamos entender que essas 70 semanas, que na verdade são semanas não de dias, porém semana de anos, porque a tradução original ali não seria 70 semanas, seria 70 setes. Entendeu? 70 setes. Então, pode ser 70 semanas de anos ou 70 semanas de dias ou de anos. Então, dá essa diferenciação. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa profecia agora. Existe uma divisão nessa profecia. Essa profecia de 70 semanas, ela é dividida em 3 partes. E não é o pastor que divide isso. É o próprio texto bíblico que vai trazer essa divisão. Vamos ler o versículo de número 25. Olha o que diz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ali a gente já encontrou 2 divisões. Aqui a gente já encontrou 2 divisões. E eu vou voltar a falar mais específico. Aí quando a gente vai para o versículo 27, a gente encontra a última divisão. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos dividir. Nós encontramos aqui 3 divisões. Qual é a primeira divisão? No versículo 25 vai falar sobre 7 semanas. 7 semanas. Então 7 semanas de anos vai ser 49 anos. 7 vezes 7, 49. A segunda divisão vai falar sobre 62 semanas. 62 semanas. Sendo semanas de anos, 62 vezes 7, 434. Tá bom? E depois a última semana. 1 semana, 7 anos. 7 anos. Então é dividida em 3 partes. E aqui a gente precisa entender que dentro dessas 3 partes existe uma resposta para o questionamento de Daniel. Existe uma resposta profética acerca da vinda do Messias. Vinda do Messias não volta. Vinda é o momento no qual o povo judeu estava esperando a manifestação do Messias. Aqui eu vou dar uma pausa só para entender uma coisa. Se queremos compreender a palavra de Deus, precisamos partir de 4 princípios. De 4 princípios. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a base da interpretação das Sagradas Escrituras. Criação, Deus criou todas as coisas. Queda, o homem caiu em pecado. Aí quando a gente fala criação, queda, e a gente fala agora sobre o Cristo que veio para restituir o que se havia perdido. Quando a gente fala sobre a consumação, é a manifestação de Cristo no fim dos tempos. Então aqui nós vimos essas 2 primeiras divisões, e essas 2 primeiras divisões nós vamos explicar que elas já aconteceram. E agora estamos vivendo um intervalo de tempo chamado Era da Graça ou a Era da Igreja. Então falta 1 semana para acontecer. E essa 1 semana são 7 anos. São 7 anos, tá bom? Então vamos lá. Como eu já disse no início, a nossa interpretação ela é literal e futurista. Entendemos que 483 anos já se cumpriram, que é a somatória de 434 mais 49, que é as 7 primeiras semanas, mais as 62, que dão um total de 69 semanas. Então, essas já se cumpriram. A última, ainda não. A última semana ainda não se cumpriu. Agora, vamos entender para quem que é essa profecia. Vamos entender para quem que é a profecia?
Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo Gabriel estava falando para quem? Daniel. Daniel é o quê? Judeu. Paz do Senhor. Os irmãos estão mandando paz do Senhor aí. Tem um monte A de Irene de Guaraitaba. Pastor muito inteligente. É a graça de Deus. Então, está falando para o povo judeu. O povo judeu. Nós somos o povo judeu? Não. Nós não somos o povo judeu. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E daí nós precisamos entender qual é o papel do povo judeu dentro dessa profecia e qual é o papel da igreja dentro dessa profecia. Nós vamos entender que essa profecia ela trata de maneira específica ao povo judeu. Por quê? Ao teu povo e sobre a sua santa cidade, porque Jerusalém havia sido destruída. Então está falando de um tempo de reconstrução. Está falando sobre um tempo de reconstrução. E daí às vezes alguém fica perdido. E aonde está a igreja aí? A igreja aí está no livro de Romanos, onde vai dizer que nós somos enxertados, mesmo sendo jambuzeiro bravo, na oliveira verdadeira. Então Israel era a oliveira verdadeira. Mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Paz, Senhor, irmã Genesilda. Tudo bem? Era ovelha nossa lá em Guaraitaba. Saudade de vocês. Deus abençoe vocês. Então, nós como igreja, nós temos um papel e nós vamos entender qual é o nosso papel. Então, a profecia é para o povo judeu. A profecia é para Jerusalém. E aqui vai falar 7 características que era necessário acontecer isso. E quais são as características? Primeira, para fazer cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceira, para expiar a iniquidade. Quarta, para trazer a justiça eterna. Quinta, para selar a visão da profecia e para dar a ungido dos santos dos santos. Sexta e sétima. Então, nós vemos aqui qual era o motivo. E, basicamente, vamos traduzir o motivo? O povo de uma dura cerviz voltasse a se prostrar diante do Senhor e voltasse a contemplar o Senhor. Basicamente isso. É basicamente isso. E quando nós olhamos nessa divisão de 3 que temos entre 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, nós vemos que essa primeira 7 semanas já se cumpriu e as 62 semanas também já se cumpriu. Vamos para o texto bíblico para a gente poder compreender. Então, essa primeira semana, olha o que vai dizer, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. Então, é desde a saída da ordem. E quando foi dada a saída da ordem? Vamos abrir a Bíblia agora, em Neemias, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui e eu vou ler com vocês. Neemias, capítulo 2, vai dizer assim, ó. No mês de Nissan, que é o mês de março, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, antes dele fazer um pedido ao rei da terra, ele ora ao rei dos céus. Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Aqui foi a ordem. Aqui foi a ordem. E desde quando aconteceu tudo isso, nós temos uma data, que é 14 de março de 445 a.C.
Então, o momento da profecia que Daniel recebe até 445 vai dar exatamente 49 anos, que é a primeira etapa da profecia, que é até que reedifiques a cidade. Mas aqui não foi a reedificação, aqui foi a ordem. No livro de Neemias nós temos a ordem. No livro de Esdras nós temos a reedificação, porque o povo chegou e ainda demorou um período de 15 a 20 anos para poder reedificar a cidade e reedificar o templo, tá bom? Então essa primeira parte nós já entendemos, que essa primeira parte já se cumpriu. E as outras duas partes, 62 semanas, 434 anos. Vamos continuar lá em Daniel 9, versículo 25. Agora é outra parte do texto, ó. Até ao ungido, ao príncipe. Aí vai falar 7 semanas, que era até a saída e a restauração do templo, e 62 semanas, até ao ungido, ao príncipe. Quem é esse ungido? Quem é esse ungido? Esse ungido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra Messias e ungido é a mesma coisa. Ela é uma palavra que tem esse sentido. Então aqui vai falar sobre a vinda do Messias. Precisamos entender que o Antigo Testamento todo aponta para a vinda de Jesus como Messias, para a vinda daquele que iria restaurar, queria reedificar, queria redimir o povo de Deus. Então, quando nós falamos sobre essas 62 semanas, nós estamos falando do período de 434 anos. E desde a data de 14 de março de 445 até a data de 14 de março de 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, foi quando Jesus entrou no templo em Jerusalém. Está registrado em Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 44. Então, essas duas primeiras partes da profecia, das 70 semanas de Daniel, elas batem de maneira exata. Então, essa parte já aconteceu. Olha o que vai dizer o texto bíblico, para a gente continuar. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, que foi aquilo que aconteceu com o nosso Senhor, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Vamos entender agora, então. Nós já vimos a primeira parte, que foi a ordem do rei Artaxerxes, né? Para que o povo fosse restaurar a cidade e restaurar o templo. Teve um período de cumprimento. Aí, agora, 62 semanas, até a vinda do Messias. Mas depois da vinda do Messias, ele morreu e ele foi assunto aos céus. E agora vai contar aqui uma outra parte. Ó, e o povo de um príncipe. Príncipe aqui está com P minúsculo. Quando está falando sobre Jesus como príncipe, nunca aparece com P minúsculo. Sempre aparece com P maiúsculo. Então, este príncipe aqui não é o nosso Senhor. Não é o nosso Senhor. Que há de vir destruirá a cidade. Eu vou tentar falar agora de forma cronológica. Não é tão fácil, mas eu vou tentar falar de forma cronológica. Daniel está no cativeiro, entende que o período do cativeiro está acabando, e recebe a revelação, e ele entende que depois de um período eles iriam retornar. E essa palavra se cumpre lá que nós lemos no livro de Neemias, capítulo 2. A ordem foi dada. Depois, existe um homem que vai vir, que ele vem de maneira profética, que é naquele período que nós chamamos interbíblico ou intertestamentário, que é um período profético de 400 anos da parte de Deus, no qual Deus não inspira nenhum profeta a escrever nenhum livro, que é entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E existe um homem que vai se assemelhar a este, que é do versículo 27, mas é de maneira profética. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas da abominação. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que é um homem chamado Antíoco IV. O nome dele era Antíoco IV. Mas ele vai se intitular Epifanes. Epifanes é uma manifestação divina. Então ele se intitula Antíoco Epifanes.
ou Epifã. E ele vai entrar no templo em Jerusalém, ele vai levar em suas mãos uma estátua dos Zeus, uma imagem de Zeus, vai colocar no templo e vai sacrificar um porco. Isso é um pouco antes da vinda de Jesus, como Messias. Aí então, agora, eu estou tentando falar a ordem cronológica. Jesus vem, no ano 32 se cumpre a segunda parte, fechando 69 semanas. E qual era a segunda parte? Era até que venha, né? Até o ungido, o príncipe. Aqui príncipe com P maiúsculo. Então é Jesus. É aquele momento que ele vai entrar na cidade de Jerusalém, ele vai ser aclamado. E Jesus vai ser aclamado. Mas agora a outra parte do texto vai falar sobre ele ser morto. Morto ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe com P minúsculo. Que príncipe que era este? Aqui a gente tem duas interpretações. A gente pode falar sobre o príncipe de Roma, ou a gente pode falar sobre o espírito de anticristo como um príncipe que agia através do príncipe de Roma. Por quê? Quando Jesus vai ser assunto aos céus, preste atenção nisso, a igreja nasceu na cruz do Calvário. A igreja nasceu na cruz do Calvário e foi inaugurada no Pentecostes. Existem pessoas que falam que a igreja nasceu no Pentecostes. Não. A igreja nasceu na cruz do Calvário. Porque para ter igreja precisa ter cruz. Tá bom? A igreja nasceu através do sangue. A igreja nasceu através da remissão dos nossos pecados. Então a igreja nasce na cruz do Calvário, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. Nós temos aí o ano 33, certo? E no ano 70, o príncipe de Roma vai enviar um general chamado Tito. E Tito vai usar um momento de uma festa judaica que estava acontecendo, onde os judeus que eram dispersos, todos retornavam para Jerusalém e entravam ali. E ele vai colocar, se eu não me engano, 25 mil soldados, se eu não me engano, disfarçados. Por quê? Haveria um momento que as portas da cidade iriam se fechar. Então, quando as portas da cidade se fecham, aí começa a matança. Começa a matança. E milhares de judeus foram mortos naquele contexto. Então, é esse período que está falando, ó. Depois da morte do ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. 70 depois de Cristo é o momento no qual eles vão atear fogo. Por quê? Lembrando, o templo de Jerusalém foi destruído a primeira vez através de Nabucodonosor. Foi reconstruído com Zorobabel, né? Nesse contexto. Depois foi destruído, depois foi construído novamente. Foi construído novamente. E foi Herodes que construiu o templo. Não é todo mundo que sabe isso. Por quê? Porque quando o povo está ali naquele contexto, Herodes constrói um templo para tentar agradar o povo. Lembra aquele texto bíblico do sermão profético que os discípulos vão falar para Jesus? Olha o nosso templo. E Jesus olha e fala, não ficará pedra sobre pedra, que não venha a ser derribado. Então essa palavra de Jesus se cumpre no ano 70. 40 anos, cerca de 40 anos depois que ele libera essa palavra, ela se cumpre. E aquele templo, ele tinha revestimento de ouro. E eles vão atear fogo para que o ouro venha derreter e eles consigam retirar aquele ouro. Então, 70 acontece isso. Mas presta atenção. Agora, nós temos a última parte, que é a última semana. Que é uma semana de 7 anos. Até a morte do ungido. E esses outros fatos que aconteceram, agora já está falando na era da igreja, na era da graça. Então, o que nós vivemos, irmã Lindair, para que a gente entenda, aqueles que estão nos assistindo também entendam, nós já vivemos o cumprimento de 69 semanas. E estamos vivendo aquilo que nós chamamos intervalo, entre as 69 semanas e as 70 semanas. É como se Jesus na cruz do Calvário tivesse feito isso daqui, ó. Separado. E aí enxertou o jambuzeiro bravo, que é eu e é você, na oliveira verdadeira. Mas lembrando que o tratamento de Deus é com o povo
judeu. E qual é o papel da igreja em tudo isso? É fazer aquilo que o povo judeu não fez. Verdade. E existe, eu fico apaixonado, eu não anotei esse texto bíblico, mas agora me vem à mente, existe uma profecia acerca disso. Quando vai falar ali sobre os trabalhadores da última hora, nós entendemos que nós somos os trabalhadores da última hora. Quando vai falar que o povo judeu rejeitou ao Senhor, mas todo aquele que aceita Jesus se torna filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Só que existe uma palavra profética ao nosso respeito como igreja que diz: e eles darão o vosso fruto ao seu tempo. Então nós como igreja, nós vamos frutificar no tempo determinado por Deus na face dessa terra. E esse frutificar é em dois aspectos. Primeiro, é gerado em mim o fruto do Espírito, para depois eu possa ver uma grande colheita, que é o fruto das almas, que está para acontecer, e eu creio nisso. Por quê? Porque nós estamos nessa linha profética, nesse calendário profético, nós estamos para viver os últimos momentos da igreja na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Verdade. Então, nós estamos vivendo aquilo que muitos chamam de hiato, uma lacuna no tempo, que é entre a 69 e entre a 70. Tá bom? A irmã quer comentar alguma coisa? Não, eu só tô aprendendo. Então, deu para entender até aqui? Eu tô claríssima, né? Alguém tiver alguma pergunta e quiser escrever aqui para poder... Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, tá bom? Pode mandar. Pergunta aí. Só para que a gente possa entender, então, sobre essa questão da igreja. No versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido. Só que aqui não é apenas 62. Aqui é 69, porque já aconteceram as 7. Então é 69. Será morto ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe, é aquele contexto que eu falei sobre o general Tito, que vai entrar em Jerusalém, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu. E o seu fim será num dilúvio. Dilúvio aqui não é o contexto diluviano de Gênesis. Dilúvio aqui é a matança generalizada que aconteceu. Lembra no sermão profético quando Jesus fala ai das grávidas naqueles dias? Não tem nada a ver com grávida na grande tribulação, gente, pelo amor de Deus. É porque quando esses soldados entraram em Jerusalém, as mulheres que estavam grávidas, eles passavam a espada na barriga e tiravam as crianças para fora. E quando escuta isso, olha o cenário. Nossa, se Jesus voltar agora, se eu estiver grávida, já pensam isso, né? Porque é difícil de interpretar. Sim. Vai falar bem assim, ó. Outro exemplo. Ai, se a vinda do Filho do Homem se der no inverno. O povo pensa logo lá na grande tribulação, né? Ou então, pensa assim, ó. Esfriou o tempo. Meu Deus, se Jesus volta agora. Aí alguns pastores ainda usam, né? Que quando está frio, o povo não vai para a igreja. Não tem nada a ver. É que em Jerusalém, o inverno seria mais difícil para eles fugirem. Seria mais difícil para eles fugirem se estivesse inverno. Seria mais complicado. Entendeu? Então, é muita coisa que a gente precisa clarear nossa mente. E aí continua dizendo bem assim, ó. E até ao fim haverá guerra. Aqui é período da igreja. Até ao fim haverá guerra. O que a gente vê? O que a gente vê no nosso cenário? Guerra. Desolação são determinadas. Aí agora o versículo 27. O versículo 27 vai tratar da última semana. E eu deixo mais claro, não estamos vivendo a última semana. Quando que vai iniciar essa última semana? Vai acontecer dois fatos. Primeiro, a igreja vai ser arrebatada e o anticristo firmará um concerto, uma aliança com as nações. E quais serão as nações? Ele vai firmar um acordo de paz com os judeus, com os muçulmanos, que daí a gente pode falar os cristãos, mas os autênticos já foram arrebatados. Então, os judeus e os muçulmanos vão ter um acordo de paz. Existe uma guerra entre eles.
mas vai ser firmado um acordo de paz. Quando esse acordo de paz for firmado, vai iniciar o período tribulacional. Período tribulacional, que é o que está registrado no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias, mas não é semana de dias, é semana de anos. Então são 7 anos. São 7 anos. Vamos lá, eu tenho tempo, amor? Que horas que é? Ixi, falta 4 minutos, eu tenho? Tem 6 minutos. Ô, pastor, William, você quer continuar na próxima segunda? Você dá continuação, porque tem bastante coisa para abordar ainda, né? Pode ser. Certo? Pode ser, então. Porque eu teria que explicar aqui a questão do arrebatamento da igreja, como será na grande tribulação, porque a tribulação, o período tribulacional é dividido em 2 partes. O texto mesmo vai dizer, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Calma aí. Mas lá em Jerusalém não está acontecendo sacrifício mais. Porque agora eles não têm templo, eles só têm sinagoga. Então, para voltar a ter os sacrifícios, vai ser necessário a reconstrução do templo. É por isso que vai ser assinado um acordo, uma aliança entre eles. Porque vai ter um templo construído. Então, muitos dizem que o templo de Jerusalém é o relógio da igreja. Quando falarem que o templo vai ser construído, é o momento que a igreja está sendo arrebatada. Tá bom? Então, daí quando... Pode falar. E tem aqueles que acreditam, né, que vão passar pela grande tribulação. Tem bastante assunto para falar sobre isso, né? Sim. Eu não creio que iremos passar pela grande tribulação. Também não. Eu não creio. A nossa teologia escatológica, ela, no meu ponto de vista, ela é a mais bíblica. Ela é a mais centrada na palavra de Deus. Tá bom? Então, só para a gente entender, vai ter o templo, vai voltar a ter os sacrifícios, mas na metade, 3 anos e meio. É por isso que Apocalipse vai trabalhar com bastante questões assim, dividido 3 anos e meio. Nós vamos ver lá. Então, ele vai, mais uma vez, cancelar aquele tratado, aquela aliança, e ele vai entrar no templo e ele vai se intitular Deus. E ele vai profanar o templo. Lembra que eu expliquei sobre Antíoco IV, que era o Antíoco Epifanes, que entrou no templo com a estátua de Zeus, sacrificou um porco no altar? Ele vai fazer algo semelhante. Talvez ele não leve um porco, ele seja o porco no aspecto de querer se intitular Deus. Profanando assim. Vai ser esse momento que os judeus vão falar, opa, esse daí não é o nosso Messias. Aí, nesse período, inicia-se a segunda parte, período tribulacional. Quando inicia-se essa segunda parte do período, é a grande tribulação. E quando termina 7 anos, no 7º ano, Jesus volta com a igreja, é a batalha do Armagedon, Jesus vai destruir o inimigo, e aí a gente tem muito assunto para falar. Então, gente, vai ficar segunda-feira, o presbítero ele vai estar aqui de volta explicando, aí, desbuiando a Bíblia, ensinando muito para nós, né? E vocês que participaram hoje, participam segunda-feira, compartilhem, faz tudo aquilo que vocês já sabem aí, tá? Você ora para quem participou aí, pastor? Pode orar? Amém. Vamos orar então. Agradeço a irmã Lindair também por ter nos convidado, né? Estarmos participando. Quero também lembrar que agora a gente está com um projeto, porém lá no Instagram, lá no perfil do Palavra Eficaz, segunda com propósito. A partir da próxima segunda, a gente vai começar a fazer lives. Eu sempre vou estar convidando alguém para cantar, e quando alguém for cantar, eu vou ministrar a palavra. Mas quando tiver alguém para poder ministrar a palavra, eu não canto, porque senão ninguém entra. Então, vamos participar, vocês que estão aí, vão lá no nosso Instagram, tá bom? É @palavraeficaz1. Deixa eu orar pela sua vida, então, te abençoando. Pai, somos gratos ao Senhor por este período que nós estivemos, Senhor Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Um assunto que muitas vezes é tão complexo e que muitas pessoas deixam de lado por medo. Mas nós não queremos deixar de lado por medo, pelo contrário. Nós queremos olhar para este assunto como esperança.
se as 2 primeiras partes dessa profecia de Daniel, das 70 semanas, as 69, já se cumpriram, nós cremos que esta última também se cumprirá. Que o Senhor esteja nos guardando e que nós venhamos guardar a sua palavra, para que o Senhor venha nos guardar também do tempo da ira que virá sobre toda a terra. Que o Senhor continue nos dando graça, nos fortalecendo, fortalecendo a vida de cada um, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que nos acompanharam nesta live e que ainda irão assisti-la. Que o Senhor os abençoe de uma forma toda especial. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, William. Até segunda-feira, gente. Obrigada a todos que participaram aí, tá? Um beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.